Olá, vimos em vídeos anteriores que o toque, o olhar e a escuta se realizam no sexo. Eles se realizam no sexo porque o seu objeto ideal é outro ser humano. E o conhecimento completo desse ser humano, por esses três sentidos, sempre pode se dar melhor no contexto do toque completo que é o sexo. Hoje eu quero falar dos outros dois sentidos, né? O olfato, né? O cheiro e o paladar, né? O nosso gosto. E temos um problema aqui, isto é, não posso continuar a argumentar da mesma maneira, porque o ser humano não é o objeto ideal para esses sentidos, né? Nós não produzimos nosso gosto ou nosso cheiro da mesma maneira como a gente controla o nosso olhar, a gente controla os nossos gestos, nosso toque, e da mesma maneira que a gente pode produzir sons, né? É uma relação bem mais indireta que temos. A gente usa perfumes e a gente faz comida, mas a gente e nos perfumes, na comida, se expressa algo do ser humano, mas apenas na mesma medida em que se expressa algo do ser humano em qualquer objeto que a gente faça, né? Até mesmo objetos técnicos, como uma caneta ou uma câmera, né? Sempre tem algo do ser humano expresso em tudo isso. Mas não existe essa expressão imediata de uma experiência ou uma sensação por trás disso, uma vontade por trás disso. O gosto e o cheiro, então, eles não nos dão acesso ao interior de outra pessoa da mesma maneira como a escuta, ou o olhar, ou o toque, né? Que a gente começou do toque. Quando eu toco alguém, eu não só sinto como ela do exterior, mas pela minha experiência do toque, eu também sei o que é sentir isso. Então, o toque me dá acesso não só à superfície das pessoas, mas também a algo que elas estão passando no interior. Não se pode dizer o mesmo de cheirar para outras pessoas e de provar outras pessoas com a língua. Isso também é porque o gosto e cheiro se ligam a outro interior, inteiramente, né? Eles se ligam ao interior do corpo. O que a gente prova com a língua é o que a gente come e bebe. O que a gente cheira é ar que a gente respira. Então, esses sentidos têm a ver com o interior do corpo, com esse processo contínuo que temos de absorver coisas do interior. O nosso corpo faz uma discriminação, uma separação entre o que a gente aproveita e o que a gente não aproveita, e daí o que a gente não aproveita sai, né? Botando ar para fora, com o bafo, ou pelo sistema excretor. E, de fato, vamos ter que voltar a falar do sistema excretor, já que os órgãos do sexo, né, pau e cu, pertencem também a esse sistema. E tem uma pergunta de qual é o significado disso, porque muitos argumentos de repulsa ao sexo derivam desse fato, que órgãos sexuais são órgãos excretores também. Mas, de qualquer maneira, com o olfato e o paladar, então, os seus objetos ideais são coisas que a gente consome. E a gente não consome uns aos outros, né? O ser humano não é o objeto ideal de consumação. Mesmo no caso de canibalismo, mesmo que eu coma carne humana, a carne que eu estou comendo, já, em primeiro lugar, a maior parte da carne humana não é carne que eu posso... que a maior parte da carne humana não é ela mesma língua, não é ela mesma capaz de paladar. E, ainda mais, quando ela está comendo, ela já está morta, né? Quando ela já está sendo comida, ela já está morta. E assim, ela não é mais algo que sente, e a gente, mesmo ao comê-la, a gente não está penetrando no interior de um corpo sensível. Assim, mesmo no caso do canibalismo, a penetração no interior que
os outros sentidos nos dão, não se verifica. Como então essas capacidades, o olfato e o paladar, se realizam no sexo? Para ver isso, a gente vai ter que falar dos sentidos de outra maneira que a gente falou até agora. A gente tem que ver, por um lado, o olfato e o paladar como parte desse sistema que nós temos de integrar parte do nosso corpo e assim de preservar o nosso corpo. E também temos daí que ver os outros sentidos como parte de preservar a nossa mente. Que, da mesma maneira como nós absorvemos coisas, comendo, bebendo, respirando, o nosso corpo faz uma discriminação entre o que nos pertence e o que não, e elimina o resto, também em todo o nosso conhecimento, então, em tudo que a gente tem falado sobre sentir, tocar, escutar, olhar e tudo, a gente absorve coisas, parte delas a gente preserva na memória, parte delas a gente joga para fora, a gente esquece. E a gente tem que ver todos os sentidos, então, como parte desse processo mais amplo de manutenção, dessa fome para que nos mantém vivos. E eu vou fazer isso mais no próximo vídeo, mas basicamente essa é a ideia. A gente tem que entrar mais nessa metáfora, que a gente vai ver que não é apenas uma metáfora, mas essa imagem clássica do conhecer como comer. Né? E quem nega conhecimento, nega alimento para as nossas almas. A gente segue mais no próximo vídeo.